A Bíblia diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Por mais simples e clara que esta afirmação possa parecer, levei muito tempo para me dar conta do que significa amar a si mesmo, e para saber que se não amarmos e respeitarmos a nós mesmos, seremos incapazes de qualquer amor verdadeiro pelos outros. Alguns talvez digam que amar a si mesmo é vaidade, egoísmo e arrogância. Talvez seja por isso que esse amor por nós mesmos não é despertado e estimulado desde pequenos. Pelo contrário, somos formados para atender o desejo alheio, a expectativa dos pais, as exigências dos professores, as ordens dos adultos. Lutamos desesperadamente para atender o desejo dos outros, achando que assim seremos amados por eles. E nesse esforço, perdemos de vista o incrível milagre que cada um de nós é, como centelha divina e esplêndida expressão da vida. As atitudes de vaidade, egoísmo ou arrogância não revelam amor por nós mesmos. Revelam medo, insegurança, necessidade de afirmação. Essas atitudes são disfarces, são escudos para ocultar as carências que incomodam e fazem sofrer. Pense nisso sempre que uma pessoa arrogante intimidar ou procurar diminuir você. O amor é respeitoso, generoso, solidário e cheio de compaixão. Quem ama a si entra em sintonia com o universo no que ele tem de melhor e tudo flui em sua vida. Como é que amamos um filho querido para que ele cresça e se desenvolva dentro de suas características próprias? É procurando conhecê-lo tal como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. É acolhendo suas necessidades e estimulando suas capacidades. É ajudando-o a superar suas dificuldades e colocando limites para que ele se dê conta dos direitos dos outros. É tendo para ele um olhar de amor que reconhece, respeita, valoriza, levando-o a descobrir a pessoa única e especial que ele é, levando-o a amar a si mesmo. Por que então não fazemos o mesmo conosco? Somos adultos. Está na hora de cuidarmos de nós como o faríamos com um filho querido. Está na hora de aprender a amar a nós mesmos. Se me perguntassem como amar a si, eu responderia: é muito simples. Perdoem a todos, perdoem a si mesmos, e isso abrirá uma porta de entrada para um enorme fluxo de amor. Basta isso. Perdoar. Parece simples, mas às vezes é muito difícil. Eu gostaria, então, de ensinar algumas maneiras que descobri para aprendermos a nos amar melhor. E quero insistir, carinhosamente, para que vocês as pratiquem sempre, porque as mudanças que elas podem proporcionar são impressionantes. Leia o livro e escute o CD com o espírito aberto. Você não precisa aceitar tudo que eu afirmo. Talvez você não concorde com algumas coisas. Talvez não tenha chegado o momento de assimilar algumas outras. Não faz mal. Tudo que você ouvir entrará no seu subconsciente e você o usará na hora certa.
Aproveite esta oportunidade. Se você quer de fato se amar, comece refletindo e procurando praticar os passos que organizei para isso. Se os seus olhos pudessem falar, o que eles diriam? Será verdade que os olhos revelam a alma? Será verdade que a íris revela doenças? Isso é muito interessante, não é? Será que isso acontece mesmo? Vamos pensar sobre isso. Então, se os seus olhos pudessem falar, o que eles diriam? Isso entra numa área da psiconeuroendocrinoimunologia e entra numa área que se chama, como você está lendo aqui, MIND-7, que é um sistema americano de conhecimento da mente. Bom? Cada ser humano, para nós entendermos a íris, e aqui temos um quadro com várias íris, é saber que cada ser humano é único. Que cada ser humano precisa de uma palavra, precisa de um toque, precisa de um remédio específico para ele. Cada ser humano tem seus medos, seus traumas, seus choques, que desenvolvem patologias. Se fosse a vida só feita de remédios, ou só de alimentação, vegetariano não teria câncer. Muito interessante essas colocações. Então, toda vez que eu observo uma íris, eu observo um ser humano. E eu costumo dizer assim, um filho de Deus. Pensem sobre isso. Você nunca atendeu uma pessoa igual a outra. Você pode até prescrever terapias iguais para pessoas diferentes. Mas a tua palavra para cada pessoa que te procura é única. O toque Eiger que você passa na pessoa é único também. E as pessoas estão nos procurando por causa de muitas doenças. Mas será que é doença? Interessante essa minha colocação, essa minha pergunta. Será que o que a pessoa está reclamando é uma doença? Essa doença já está formada? Além de observar a íris, observe os olhos da pessoa. Os olhos, eles estão posicionados na região das emoções da face. Cada posição dos olhos até chegar à íris já te dá uma indicação como a pessoa age externamente. Tem pessoas como eu que têm os olhos encovados. Tem pessoas que têm os olhos expostados. Tem pessoas que têm os olhos juntos. Tem pessoas que têm os olhos afastados. Tem pessoas que têm os olhos grandes. Tem pessoas que têm os olhos pequenos. E cada posição do olho, do olhar, já me indica algo. Como é que é o olhar dessa pessoa que está aqui na sua tela? O que essa pessoa está pedindo? Qual que é a tristeza que essa pessoa tem? Não é somente eu chegar e falar, eu quero ver sua íris. Não. É o que essa pessoa quer dizer. O que ela veio buscar em você. Isso é muito importante. E dentro disso eu vou contar para vocês uma pequena historinha. Segunda-feira, no consultório, porque segunda-feira é um dia interessante onde muitas pessoas buscam consultas. Porque exageraram na alimentação, que discutiram dentro da família, que tiveram algum problema, beberam demais, e na segunda-feira eles vêm muitos buscando ajuda. E um senhor senta para mim, primeira consulta, uma segunda-feira às 9 da manhã, e me diz assim, eu vou morrer do coração. O senhor vai morrer do coração? Por que o senhor vai morrer do coração? Porque o meu pai morreu do coração.
que o meu avô morreu do coração. Então eu tenho um histórico que vou morrer do coração, né? Não sei. O que o senhor está sentindo? Olha, essa noite eu não dormi porque o coração meu batia muito forte. E me dava um nó na garganta e eu não conseguia resolver. E eu passei a noite inteira acordado. E eu fui no posto de saúde, tá? Mas lá não tinha cardiologista. Então, eu tive que esperar. Já tinha essa consulta aqui contigo marcado, Clodoaldo. E eu queria ver o que eu tenho no coração. Bom, primeira coisa, eu tenho que examinar o senhor. Então, o senhor senta aqui um pouquinho mais perto, falei para ele, para mim fazer o exame. Eu quero examinar o seu olho, tá? Para a gente ver o que tem lá dentro. Vamos observar. Ah, então tá. Hipos pupilar normal. Nenhum sinal irídeo levando a parte cardíaca. Uma introflexão, sim, aos 14 anos, que dá na mesma direção da área cardíaca. Introflexão indica um sintoma psicossomático. Essa introflexão é uma lacuna. Não é semilacuna cerrada, que se fosse uma lacuna semicerrada, indicaria sim problema cardíaco. Mas é uma lacuna gigante. Essa lacuna gigante indica muita mágoa. E eu pergunto a esse senhor, você já foi ao cardiologista? Sim, já fui em 4. Mas eles dizem que meu coração não tem nada. Então, como é que alguém sente o coração se fazendo eletro, fazendo demais exames, nada disso está acontecendo de ruim no coração? O medo faz muita coisa. Isso é interessante. As patologias, para se transformarem em patologias somáticas, elas passam primeiro pela psique. Muito interessante disso. E é necessário que tenha um estímulo interior ou exterior que faça brotar essa situação. Lembra que ele falou que o pai, a mãe dele, aliás, só o pai, o avô, tinha problema cardíaco? Não quer dizer que ele fosse repetir esse problema. Mas isso estava na memória da pessoa. Então, eu estou contando essa história para a gente saber como nem sempre tudo é doença já física. E o melhor de tudo é se nós conseguirmos melhorar uma pessoa antes dessa doença ser somática. Por isso é muito importante nós trabalharmos de forma multidisciplinar. Ok? Vocês receberam o e-mail que hoje nós vamos falar sobre medo e ansiedade. O medo é uma reação em cadeia envolvendo várias partes do cérebro. Você está vendo esse slide. O 1 corresponde ao tálamo, que recebe informações dos olhos, através da íris, ouvidos, boca e pele. 2 é o córtex sensorial, que interpreta as sensações. O medo é real. A ansiedade não é medo real. 3, o hipocampo, que armazena e recupera as memórias. 4, a amígdala cerebral. E 5, o hipotálamo. Por esse desenho aqui, você já consegue observar da onde vem a medula oblonga. E toda vez que nós trabalhamos na medula, na coluna, eu estou enviando informações de reconhecimento verdadeiro para essas áreas cerebrais. Por isso que é muito importante quando você utiliza um gel correto e que você massageia de forma circular no sentido anti-horário,
por uma média de 30 segundos, para que esse gel ele consiga penetrar na parte da medula. Esse gel polifórmico, o que ele faz? Ele relaxa, eu diria uma palavra simples, amolece os ossos da coluna, entra dentro da medula, depois é colocado a esfera de prata com micropóreo branco e ele desbloqueia o foco que estava bloqueado dentro da medula. Porque não adianta só eu saber, é importante como eu trato, como eu faço. Então vamos continuar. Aonde que eu localizo todos esses órgãos na íris? Aqui. Parte superior, né? Ó, tálamo está aqui, córtex sensorial, hipocampo, mais na lateral, a amígdala cerebral se encontra na banda do sistema nervoso autônomo, às 11h30, e também na pupila. Quando eu observo a amígdala cerebral, que é uma das estruturas mais primitivas do meu corpo, que indica luta e fuga, eu vou observar em 2 pontos. Às 11h30, na altura da íris, na parte junto à banda do sistema nervoso autônomo, e no hipos pupilar. E aqui também o hipotálamo. Eu não vou passar em forma de vídeo aqui, porque o vídeo ele não é transmitido por esse sistema. Mas depois eu passo para vocês esse link. São 2 minutos, 3 minutos. E ele explica tudo, a anatomia e fisiologia desta região cerebral que eu acabei de falar. Então, esse aqui é o material do nosso encontro de hoje à noite. Ó. Depois, quem quiser, que está assistindo a aula hoje à noite, esse nosso encontro de hoje à noite, e quiser aquele vídeo sobre anatomia do cérebro, você me solicite no e-mail clodoaldo@ravide.com.br, que eu te mando toda essa parte do que nós estamos falando hoje à noite, certo? Vocês recordam que eu coloquei para vocês a história do senhor que estava se sentindo mal do coração? Aqui vem explicando quais que são os estímulos que ativam os medos da pessoa e as doenças que se desenvolvem através da ansiedade e do medo, ok? Aqui estou dando um exemplo de uma aranha, tá? Mas tem toda a parte hormonal, reação de luta e fuga, o que acontece com a pessoa, se isso aqui, por exemplo, não são as doenças que as pessoas mais te procuram, tensão, deterioração. Agora, eu não vou dar para ninguém que não peça. Nós observamos a região do tálamo, córtex, hipocampo, amígdala, né, hipotálamo, que fica localizado na íris. Voltando mais um slide, para saber aonde o estresse, o medo e a ansiedade atuam no cérebro. Ok? Vamos aumentar aqui novamente a tela. Os 3 cérebros. Cada parte do órgão tem funções específicas. Cérebro reptiliano, sistema límbico e neocórtex. Vamos voltar na íris. Neocórtex é toda a região cerebral onde eu estou passando aqui o mouse. Eu demorei para falar mouse porque eu fiquei pensando no mouse, já que eu tenho falado bastante com o pessoal de Portugal, que em Portugal o pessoal chama de rato, né? Aí eu fiquei assim, peraí, mouse é o rato que eu falo agora. Todas as 2 palavras são corretas. Ó. Então aqui eu tenho essa região cerebral, toda ela. Quando eu trabalho com a pessoa, que eu encontro a maior introflexão, eu vou na coluna da pessoa, massageio aquela área por 30 segundos no sentido anti-horário, e daí eu vou desbloquear, além da medula oblongua, eu vou ativar cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mamífero,
o cérebro límbico, que é onde armazena as emoções, e o neocórtex, de como eu convivo com a sociedade. Por isso que quando se faz uma análise correta e uma ação correta no consultório, e todo paciente que senta na minha frente, ele vai sair analisado com gel e esfera e micropóreo, porque ali, a partir daquele momento, é uma função que é colocada de ação, aonde ele já começa a reinterpretar verdadeiramente o que está acontecendo com ele. E aí ele começa a deixar de sentir medo. Ok? Então, dentro do que eu mostrei para vocês, é muito importante você ter essa posição aqui. A pupila representa o córtex, o neocórtex cerebral, sistema nervoso central. A banda de sistema nervoso autônomo vai me indicar a resiliência que eu tenho desenvolvido na minha vida e tudo que está registrado no cérebro límbico. E a região dos órgãos, quando a pessoa reclama de uma dor, de uma inflamação, de uma infecção, ela está registrada na parte do cérebro reptiliano. Então, a íris revela o microciometista irídeo, a causa é a localização de onde iniciou a causa das doenças. Cada cérebro desse precisa de uma medicação específica. Então, se eu tenho um hipus pupilar muito forte, que está localizado no neocórtex, é onde ele vai atingir, eu vou usar Master e nutrição espiritual. Porque a mente humana, o cérebro humano, é a conexão com o mundo superior, o mundo angelical. E aqui existem orações específicas, universais, independente de religião, para cada pessoa. Certo? O cérebro límbico, ele precisa estar apto a interpretar o que está acontecendo. Então, aqui eu vou utilizar noradrenalina e acetilcolina para trabalhar o cérebro. E nos órgãos, eu vou reforçar a capacidade fenótica de cada pessoa. A base da naturopatia, ela está correta para os órgãos, aonde eu tenho que ter um corpo limpo. Para limpar o corpo, eu utilizo muito aqui o Oxygen Plus. Eu não quero que vocês me interpretem mal ou pensem alguma outra coisa. Eu estou falando da minha experiência do consultório. Tá? E estou mostrando a íris. O tratamento que você utiliza não é problema meu. A única colocação que eu faço é que você sempre busque o melhor que existir para tratar uma pessoa. E só trabalho com essências, com estoques. Não use medicação diluída, porque a química prova, tá, que quanto mais uma medicação for concentrada, mais rápido ela age no organismo de uma pessoa. Então, se eu tiver algo que não é concentrado, que não é de qualidade, isso pode levar um tempo muito grande para fazer ação no corpo de uma pessoa. Enquanto isso, ela pode estar morrendo. Ok? Pense sobre isso. Uma mulher que está amamentando pode usar o gel na coluna? Deve. Quem vai passar o gel na coluna é você. Ela não tem como passar. Sim, uma pessoa amamentando, tá? Esse gel, principalmente na idade dela, ela cria uma abertura mental e tira a desesperança. Quer dizer, você gera confiança e esperança para a pessoa melhorar. Ok? Aqui é só um resumo. A noradrenalina, do que eu estou falando, e isso entra no Proteção e Equilíbrio, está toda ela em inglês, o que é da literatura inglesa também, e americana, aonde se tem todos os testes de terapias junto com a Organização Mundial da Saúde, que funcionam, tá? E como funcionam. Toda vez que eu ativo uma pessoa, não funciona como frequência. Eu não acredito
em frequência para todo mundo. Posso estar muito errado, mas existem pessoas que, de repente, uma frequência dá certo. Uma população, uma pessoa doente, não vai ser só frequência que resolve. Tá? O Ager pode ser passado sem indicar. O Ager pode ser passado sem indicar o Portal do Tempo e Gotas. É o seguinte, isso sou eu. Tá? Terapia significa um conjunto de ação que vai ter uma velocidade e uma melhora no paciente muito rápida. Se eu gerar dicotomia num tratamento, eu não vou atingir o objetivo, que é de uma pessoa melhorar. Se eu fizer tudo certo, prescrever tudo corretamente, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso melhorar, eu posso ficar igual ou posso piorar. Mas se eu fizer uma terapia correta, a chance de melhora vai ser muito grande. Então, eu, Clodoaldo, eu não prescrevo em dicotomia. Eu prescrevo o que é necessário. Até o colega colocou aqui. Imagine você passando um antibiótico em dosagem não suficiente. Eu acho que fica respondida essa pergunta. Ok? Então, voltando aqui, o que eu acabei de falar, né, na literatura americana e inglesa. Eu quero agora que vocês prestem muita atenção na íris. Mas que vocês prestem atenção no sistema nervoso autônomo, que é a banda do sistema nervoso autônomo. Você está acompanhando o mouse. Vou olhar a hora aqui. Eu tenho um ângulo de Fuchs elevado, visível. Isso me indica que a pessoa tem uma resiliência forte. Ela filtra e seleciona o que vem do externo e do que vai do interno dela para fora. Um bom sistema de defesa, psíquico e físico. Se recupera muito rápido de qualquer situação na vida. Observa novamente a banda do sistema nervoso autônomo com ângulo de Fuchs elevado. Ela pode ter e vai ter introflexões, extroflexões, mas existe o que se chama de resiliência forte. Essa pessoa não precisa de noradrenalina. Essa pessoa, a região do timo, hipocampo, amígdala cerebral, tudo vai funcionar melhor. Vai funcionar bem. Existe discernição. Ok? Eu posso ter uma banda de sistema nervoso autônomo contraída, dilatada, de forma quadrada. Se eu não definir, e isso a gente aprende na escola, a banda do sistema nervoso autônomo, eu não defino nem mesmo a localização dos órgãos. É fundamental para tratar qualquer doença, definição de banda de sistema nervoso autônomo. Porque eu posso ter uma patologia psicossomática, só somática, ou então genética. Se eu não tiver essa definição, eu não sei aonde está a causa da doença. Fácil, né? Observar. Todos com ângulo de Fuchs elevado. E esse daqui? Esse daqui não apresenta um ângulo de Fuchs elevado, mas tem sim banda de sistema nervoso autônomo. Todos nós temos. Se nós não tivéssemos banda de sistema nervoso autônomo, nós estaríamos mortos. É mais difícil de definir uma banda de sistema nervoso autônomo? Sim. Que tem ângulo de Fuchs baixo? Sim. Ó, amígdala cerebral, às 11h30 da manhã, provocada por um trauma, um choque,
OPI em miose, muito medo do mundo externo por causa da parte do ângulo de fluxo baixo. Baixa resiliência, demora mais para se recuperar a sua saúde, e a gente vai ter que observar onde é que é a causa dos problemas dessa pessoa. Aqui, no 6º mês de gestação, eu tenho uma estroflexão, que vem uma lacuna aspargo. Provavelmente a pessoa está sentindo graves problemas de intestino. Quer dizer que se eu tratar só a obstipação intestinal dessa pessoa, não resolve, porque ela já foi em centenas, talvez milhares não, mas centenas de médicos, terapeutas, profissionais da área da saúde, e ninguém resolveu o problema de intestino dela. Por quê? Só trataram o físico. E aqui eu preciso tratar esse trauma da gestação. Preste atenção, aqui eu defini porque a banda do sistema nervoso autônomo passa aqui por fora. Ó. Aqui ainda dá para ver alguma coisa. Depois ela diminui. Então eu sei que o intestino dela sofre, não só fisicamente, mas por um trauma que ocorreu na gravidez. Ok? Banda de sistema nervoso autônomo. Ângulo de fluxo baixo. É minha profissão encontrar aqui, ó, uma pessoa que tem carência de noradrenalina, que tem raios solares provocando introflexões. Uma pessoa que tem uma cripta. Uma pessoa que sofre da síndrome do pânico. Uma pessoa com banda de sistema nervoso autônomo contraída, com ângulo de fluxo baixo, extremamente exigente consigo mesmo. Quando fica nervosa ou acontece algo externo, ela se autopune, se autoagride. Vocês já viram muitas pessoas que devem vir reclamando com você que se beliscam. Já viram pessoas que arrancam o fio de cabelo, se autoagridem? São justamente essas pessoas autoagressivas que têm esses pequenos sinais em volta da pupila, tá? Uma banda de sistema nervoso contraída, neste caso aqui, uma coloração amarelada que pode levar a diabetes, e se magoa com muita facilidade. Depois eu tenho, na área externa, pequenas lacunas irradiais, aonde vai, se não tratada, atacar o pulmão. Mas por que eu falo se não tratada? Porque a asma brônquica, ela vem de carência afetiva. E essa pessoa não consegue manter um relacionamento afetivo com as demais pessoas, se sente enganada aos outros e dá falta de ar. E o que ela mais quer é ficar dentro da concha da vida dela. E aqui eu perco emprego, aqui eu entro em depressão, aqui eu me magoo, ninguém me entende, e aqui também surge uma outra patologia muito forte, causada pelo sistema emocional, que se chama fibromialgia. E a pessoa às vezes vai consultar com você pensando que tem AR, artrite reumatoide, porque os sintomas são muito parecidos entre artrite reumatoide e fibromialgia. Ok? Então eu preciso definir a banda do sistema nervoso autônomo para tratar as patologias psicossomáticas. O nome dessa ciência que utiliza a íris se chama, como você está lendo aqui, psiconeuroendocrinologia, aonde faz uma ligação entre córtex, hipotálamo e hipófise. Quando você define a banda do sistema nervoso autônomo, você vai atuar no sistema reticular inibidor descendente e ascendente. Essa aqui é uma das íris que eu tive uma das maiores dificuldades de identificar a banda do sistema nervoso autônomo. E observe como se compromete hipotálamo, hipocampo,
amígdala cerebral, como essa pessoa teve traumas no nascimento e na concepção, aonde tem muitos medos guardados, é introvertida, né, pode mudar determinadas situações e que pode sim levar à síndrome do pânico. Como eu identifico uma síndrome do pânico? Quando eu tenho baixo ângulo de fluxo, a pessoa vai ter baixa condição de noradrenalina. Vai atacar a parte de hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral e assim por diante. Então, eu preciso definir essa banda de sistema nervoso autônomo, observar o hipos pupilar, os sinais de traumas e choques na concepção, no nascimento, período pré-natal, pós-natal, que é aonde que vai ocorrer o quê? Vão ser os impulsos que vão despachar, que vão causar a síndrome do pânico. Legal essa aí, né? Sistema reticular. Recordem o seguinte, pessoal, eu vou voltar mais uma vez aqui. Deve estar passando rápido, né? A tela de vocês. Primeiro eu expliquei sobre a banda do sistema nervoso autônomo com ângulo de fluxo. Alto ou elevado. 1, 2, 3 íris. Depois eu estou mostrando a vocês íris com ângulo de fluxo baixo. Por que isso? Porque quem tem ângulo de fluxo baixo entra num desequilíbrio do córtex, hipotálamo e hipófise, que vai atuar dentro destas áreas do sistema reticular, ascendente e descendente. Mostrei a íris. Esse sistema é chamado de formação reticular ou substância reticular, constituído de fibras nervosas que pode ser divididos em duas categorias. Sistema reticular ativador ascendente, que recebe os estímulos provenientes do meio exterior e interior. Seleciona-os, filtra-os para que apenas estímulos necessários e suficientes atinjam o hipotálamo. Sistema reticular inibidor descendente, que, partindo do hipotálamo, tem a função do inibidor excedente dos estímulos que não foram filtrados pelo sistema ascendente. Preste atenção nessa parte. Sistema reticular ativador ascendente, que recebe os estímulos provenientes do meio exterior e interior. Se eu não tenho uma banda de sistema nervoso autônomo com ângulo de fluxo elevado, eu não vou ter um filtro dos estímulos exteriores ou dos estímulos interiores negativos. E aí eu comprometo toda essa área cerebral que vai atuar nos telômeros físicos. Infelizmente, 75% da população brasileira apresenta ângulo de fluxo baixo. Por isso que sofrem de medo, de ansiedade e lotam os consultórios até formarem uma patologia somática. 82% da população brasileira apresenta a OPI 2. É característico da população brasileira. Certo? Então, se eu não trabalhar na apoptose celular causada por introflexões, aumentar o nível de noradrenalina, em qualquer patologia que essa pessoa venha reclamando, eu não atuo no sistema reticular ativador ascendente. Microsemiótica irídia contemporânea é ciência, endopsiconeuroendocrinimunologia. A ciência que trabalha desde a forma do teu corpo, a sua mente e a relação mente-corpo e espírito. Existe uma força superior. Então, nessa parte da banda do sistema nervoso autônomo, eu tenho a epigenética. Na região fora da banda do sistema nervoso autônomo, eu tenho o fenótipo. Na OPI, eu tenho a genética. E essas são ligações diretas com todas essas áreas cerebrais. Quando eu tenho um ângulo de fluxo
baixo, eu tenho carência de noradrenalina, que é também chamada de norapinefrina. E aqui você pode ler, vou tomar um gole d'água, porque eu falo muito. Também chamada de norapinefrina, é uma das monoaminas, né? Também conhecidas como catecolaminas, e assim sucessivamente. Todas as íris que apresentam ângulo de fluxo baixo carecem de noradrenalina. Eu estou colocando para vocês a terapia que eu uso. Eu não passo só proteção e equilíbrio para uma pessoa que tem baixo ângulo de fluxo. Eu prescrevo proteção e equilíbrio, o geoproteção e a neuroacústica. Porque assim a pessoa vai começar a raciocinar melhor. Tá ok? Com as reposições e tratamentos, volta a ficar alto o ângulo de fluxo? Não. O ângulo de fluxo, ele é uma situação genética. Você nasce com uma característica. Então, quando você tem uma característica, você pode desenvolver essa característica na parte positiva, mas não que ela vai voltar novamente essa parte. Legal, vamos lá, vamos voltar. Então aqui, pessoal, alguma dúvida aqui sobre noradrenalina, norapinefrina, imagens, gravaram na mente as imagens da íris com ângulo de fluxo elevado, ângulo de fluxo baixo? Ok, voltou, todo mundo bem. Então tá, se todo mundo já não tem essas dúvidas, muito bom. Continuamos então. É muito importante para quem está assistindo o que é a terapia flor de íris. Aqui está toda a parte como o terapeuta flor de íris trabalha. A terapia e o tratamento flor de íris original tem por objetivo o relaxamento psicocorporal e a segurança e confiança crística. 7 resultados são conquistados com prática da terapia flor de íris em 28 dias. É um tratamento rápido, tá? Medo, pânico, tá? E várias outras patologias. 1. A terapia proteção e equilíbrio desenvolve sabedoria, confiança, liberdade e estabelecimento de uma tranquilidade. Relaxamento do tônus musculares, estimulação e limpeza da circulação sanguínea, regulação da respiração, regulação e harmonia dos batimentos cardíacos, aprofundamento do relaxamento de inteligência emocional e física, concentração e timo, tranquilização da cabeça e dos pensamentos. Se você observar a terapia flor de íris, todos os medicamentos dela encontram-se essa frase que está aqui embaixo. Hoje nós estamos falando de terapia proteção e equilíbrio, porque nós acreditamos num conjunto de ação. Isso diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. João 14, capítulo 27. A terapia, proteção e equilíbrio trabalha o medo. Ela vai melhorar a confiança para que a pessoa consiga vencer a doença que ela tem. No próximo dia 6 e 7 de maio, nos encontraremos um grupo de mais de 20 terapeutas, microceumetistas irídeos, que trabalham o físico, a emoção e a espiritualidade. Quando se fala em espiritualidade, acreditando, confiando em todas as religiões. Microsemiótica irídea não é religião, nem é essa ou aquela religião, mas sim despertar o melhor do espiritual da pessoa, o melhor do físico de uma pessoa. Meu nome é Eliane, sou de Imbituba. Imbituba é uma cidade próxima aqui de Criciúma, que fica em Santa Catarina. Então vamos lá. Eliane de Imbituba. Ela diz o seguinte: tenho 52 anos e enxaqueca crônica há 23 anos. Já fui a todos os médicos, fiz todos os exames, inclusive tomografias. Não apresenta nada na minha cabeça. Os médicos só dizem que é enxaqueca.
não consigo trabalhar, conviver com pessoas, nem na missa vou mais. Olha o sofrimento dessa pessoa. Não é? Pode ser, como o senhor falou do medo, é possível sim. E ela pergunta, esse tratamento pode curar a minha dor de cabeça? Primeira coisa assim, dona Eliane, não existe remédio que faça sozinho alguma coisa. Não indico para ninguém automedicação. A enxaqueca, ela tem várias situações que podem surgir. Dificilmente, realmente as pessoas têm problemas no cérebro. As dores de cabeça ou enxaqueca, elas podem vir da coluna cervical, do medo, que a senhora não conseguiu identificar, mas a senhora coloca aqui muito claramente, há 23 anos, quer dizer, quando você tinha 29 anos, foi então que começou essa dor de cabeça. Então, a minha pergunta é, lembra se aconteceu alguma coisa quando você tinha 29 anos, perca de alguém, uma briga, uma decepção muito grande, um trauma, um choque? Lembre-se disso. Mas a melhor dica que eu dou para a senhora, dona Eliane, é a seguinte. A senhora mora em Imbituba. Na cidade da Laguna, que fica próximo a Imbituba, tem uma terapeuta microciometista irídia que trabalha dentro dessa linha, como eu estava explicando. O nome dela é Betânia. Então, se a senhora puder vir à Laguna, amanhã a gente passa o endereço da Betânia para a senhora. Tá? Eu tenho a Betânia, que é da Laguna, que é uma excelente terapeuta. Se a senhora costuma ir mais a Florianópolis, em Florianópolis tem a Gisele, que é outra terapeuta graduada, qualificada, que pode lhe examinar e saber a causa da sua enxaqueca. Eu tenho certeza que fazendo uma consulta, fazendo a terapia proteção e equilíbrio, se for preciso os traumas, ou se for na coluna, ou se for em outra área, elas vão te identificar e passar o tratamento correto e original. Ok? Tenho mais 6 perguntas sobre insônia, 22 sobre psoríase, 5 sobre vitiligo, 14 sobre fibromialgia e AR. Tem a Maria Helena também de Florianópolis. Tinha esquecido da Maria Helena. Então, olha, são 3 terapeutas que eu estou indicando para a senhora que eu conheço. Tá? Mas da região dela aqui seria Laguna, Florianópolis mais próximo. Ela mora em Bituba, né? A gente lembra agora. Mas depois pode trazer mais. O pessoal vai me entregando perguntas aqui. Isso acontece no teu consultório todos os dias. Mas eu vou, antes de responder as outras perguntas, eu teve uma aqui que me chamou muita atenção e eu até selecionei antes de iniciar a aula. Olha só o que a pessoa fala. A senhora, né, deve ser uma senhora, Joana Silveira, de Porto Alegre. Olha como a internet vai longe, né? Joana Silveira, de Porto Alegre. Ela descreve o seguinte: o meu filho, de 14 anos, tem muito suor nas mãos. É difícil para ele até segurar os livros do colégio na mão. O médico indicou a cirurgia de hiperidrose. Eu não gosto de cirurgias. Dizem que o suor nas mãos tem muito a ver com os nervos e a ansiedade. Isso é verdade? Sim. E eu resolvi responder essa pergunta já antes para a senhora, tá? Porque a senhora, o seu filho tem 14 anos, e eu tenho um neto de 13 anos que tinha esse mesmo problema. Então, até a idade são parecidas. Esse tratamento, proteção e equilíbrio, cura esse problema ou só ameniza? E eu me pergunta se eu atendo também em Porto Alegre. Olha, eu vou mostrar uma coisa primeiro. Aqui, vou entrar na internet de novo aqui, ó. Hiperidrose. Eu gostei muito dessa reportagem aqui, que é do Dr. Drauzio Varela. Tá? Tem mais em cima, mas depois eu posso passar para vocês esse link daqui, ó, drauziovarela, né, .com.br. Aqui ele explica muito o que é a hiperidrose, ó, inclusive nas mãos, nas axilas, e vai falar das cirurgias também.
Ó, o controle da sudorese é involuntário e determinado pelo sistema nervoso autônomo. Do que nós estamos falando até agora? Do sistema nervoso autônomo. Banda de sistema nervoso autônomo, aonde passa toda essa região do sistema reticular ativador ascendente e descendente. Então eu adorei essa sua pergunta e adorei quando eu vou pesquisar. Entre vários outros artigos, eu selecionei o do Drauzio Varela. Controle da sudorese, tá? Sistema nervoso autônomo, é onde que a gente reconhece através da íris. Aí quais são as principais queixas? E aqui tem várias perguntas interessantes. Ó, existe relação nítida entre episódio de sudorese excessiva e estresse? Sim. Tá? Qual que é o impacto? Então aqui ele explica tudo. Eu também não sou, dona Joana Silveira, eu também não sou de acordo com a cirurgia de hiperidrose. Por que eu não sou de acordo? Porque o suor volta em outras partes. Vou recapitular a senhora. O meu neto, de 13 anos, um ano a menos que o seu, também passou por esse problema. Tá? Eu, às vezes, aliás, faz 20 dias que eu nem vejo ele agora. Mas sim, ele veio passear aqui em casa, abracei, beijei, peguei na mão dele, aquela mão suada, falei, mas o que é isso? Não dá nada, vô. Daí eu fui me informar, ele estava mal na escola, ele estava bravo com o pai, ele tinha um monte de coisa. Eu passei a terapia, proteção e equilíbrio, e a OPI 2, que é a OPI dele. Em 4 dias, ele não tinha mais nenhum suor nas mãos, começou a melhorar na escola. Por quê? Porque o proteção e equilíbrio tem noradrenalina, ele gera confiança. A OPI é uma composição de 42 oligominerais que repõe toda a nutrição. E nós sabemos que crianças não se alimentam tão bem. E nem deve mesmo. A criança vai comer um doce, um chocolate, toma um refrigerante. E a OPI correta repõe toda essa mineralização, fazendo o corpo funcionar com mais força. Então, o proteção e equilíbrio, a terapia proteção e equilíbrio, junto com o composto OPI, e eu volto a falar original, porque eu já sei de pessoas que às vezes tem de tudo na área da saúde. Bom, o pessoal estava pegando prótese vencida, estragada e passando para pacientes, fazendo cirurgias desnecessárias. Então, em todas as áreas tem bons e maus profissionais. Por isso que eu alerto a população da seguinte forma: procure o que é original, tire suas dúvidas. Mas a terapia, proteção e equilíbrio, a OPI correta, ela vai sim melhorar esse problema de hiperidrose. Isso é uma coisa que eu posso garantir. Certo? Eu não atendo em Porto Alegre. Tá? Eu atendo só em Criciúma. Hoje em dia eu atendo um pouco menos, já por causa da idade, sou professor, a minha filha toca o consultório, a mais velha, então eu atendo pouco. Eu lhe dou a sugestão, em Porto Alegre, no Moinhos de Ventos, tem um terapeuta muito conhecido, muito digno, que é muito correto, que se chama Claudiomir Lang. Tá? Então, depois eu lhe passo para o seu e-mail o endereço dele e a senhora entra em contato. Não aconselho a fazer automedicação. Eu dei o nome do tratamento, mas sempre deve ser feita a consulta com um profissional da área da saúde, certo? Qualificado e habilitado. Última parte. 6 perguntas sobre insônia. Eu vou destacar, eu até separei, nós tivemos uma aula, depois eu posso mandar para vocês, olha, sobre a insônia. O grande problema da insônia é porque ela provoca baixo raciocínio. E muitas vezes, olha, a gente vai no médico, vai no terapeuta, e fala assim, porque eu não consigo pensar, estou ruim de memória, estou isso, estou aquilo, estou fraco, estou lento, isso, aquilo, é estresse demais. E às vezes está aqui só a insônia, causa isso tudo. Ó. Mau funcionamento do sistema imunológico, gera hipertensão, risco de doenças, risco de diabetes, aumento da obesidade, tudo isso é causado pela insônia. E a senhora coloca aqui, uma das perguntas que eu separei aqui, são 6, eu vou dar no geral. Então,
A insônia faz isso tudo. Uma das perguntas mais me chamou muito a minha atenção, que diz o seguinte: quando consigo dormir um pouco à noite, porque acordo mais... quando consigo dormir um pouco à noite, por que acordo mais cansado e com muita raiva? Isso entra muito na parte da depressão. A notícia boa que eu tenho para a senhora, para vocês, aliás, que fizeram essa pergunta, é a seguinte. A partir do dia 5 de maio, está chegando uma parte de um remédio, de uma terapia que é para insônia. Tem até colegas utilizando uma parte de um vidrinho que ainda nem está com a embalagem correta, que foi feito são mais de 3 anos fazendo testes para ver se funcionava, se não funcionava, que é o sono natural. A Dirce, lá de Santa Rosa, já usou, o Edson Bonotto, aqui da Termas do Gravatal, já utilizou, e é incrível. Se fala muito é para agitar, porque os extratos são muito concentrados, que é um composto de passiflora, valeriana, melatonina, que foi difícil a importação e regulamentação, e noradrenalina. Então eu relaxo, reponho a parte hormonal, perco o medo. São 5 gotinhas na hora de dormir à noite, na hora que você deita, acompanha um CD também junto, e a pessoa dorme. Nós fizemos experiência de 5 a 20 gotas. Se você toma 20 gotas, você não consegue se mexer na cama. Então, isso aqui resolve o problema da insônia. Lembrando sempre que deve ser procurado um médico, um terapeuta, um profissional da área da saúde. Infelizmente, eu sei que vai faltar para muita gente, o primeiro lote de importação são 750 unidades. Tem 750 unidades. Então vai faltar, um país do tamanho do Brasil, 750 unidades é nada. Mas pelo menos 750 pessoas já vai ser possível ajudar. 22 perguntas sobre psoríase e 5 sobre vitiligo. Nós também já tivemos uma aula sobre psoríase. Tá? Eu não vou me aprofundar aqui sobre a psoríase, nem ficar mostrando muita coisa. Olha. Ela tem uma série de situações dentro da psoríase. As doenças de pele, elas estão relacionadas na parte psicossomática, porque são doenças que vão afastar a pessoa do convívio. Você encontra uma pessoa com psoríase, você quer se afastar, você tem aquela sensação de não tocar a pessoa. E a psoríase também é uma autodefesa da pessoa. A psoríase tem causas psíquicas e causas físicas. Tá certo? Para a psoríase, eu sei tratar. Vitiligo, eu não sei tratar. Se tiver algum colega que queira se identificar, que trate vitiligo, com o maior prazer eu passo o endereço do seu colega para quem tiver vitiligo. Eu, Clodoaldo, não sei tratar vitiligo. Tá? A psoríase eu sei tratar. Graças a Deus, nós temos um resultado aí no primeiro mês. Olha, eu tive casos de psoríase que em 5 dias as feridas, né, todas elas, aquelas escamações, saíram da pessoa. O tratamento correto para a psoríase são 90 dias. Então você deve estar vendo aqui esse slide. Ó. O tratamento para a psoríase ele é composto desse creme aqui. Ó. Ele dá para mais de 2 meses. Talvez quando a pessoa precise, não tenha imediatamente para entregar para a pessoa, porque isso aqui ele é um produto que vem do exterior para cá, e ele vem em lotes pequenos, tá? Então, é o creme, o oxigênio, porque daí ele limpa toda a corrente sanguínea, o portal do tempo, que é para tirar os traumas que causaram a psoríase, e o proteção e equilíbrio para tirar esse medo do contato com as outras pessoas. Por que é preciso consultar? Porque eu não sei qual que é o mineral que você tem a carência. Então, isso só o profissional da área da saúde que examinando, ele vai ter um tratamento base
vai tocar na tua coluna e vai definir qual o mineral essencial que você precisa para o teu corpo. Eu posso, assim, olha, tem poucas coisas que eu digo assim, eu bato no peito e falo assim, olha, tem como melhorar. Psoríase, tá? É um tratamento de 90 dias. Examinando a pessoa, e aí vai do bom profissional. Quando hoje nós temos muitas pessoas que não são médicos, terapeutas, profissionais da área de saúde, então eu vou falar para vocês, que são considerados leigos, o próprio nome diz assim, ó, paciente. Olha, pessoal, não existe panaceias em nada. O que existe é, primeiro remédio, uma boa consulta. Quando você for consultar um profissional da área da saúde, da área que for ele, se informe com outras pessoas se ele é bom, se ele não se aproveita, aonde ele é formado, qual que é a qualificação, como é que ele faz o tratamento. Eu já vi médicos, já vi terapeutas, já vi, como é que diz o nome, nutricionistas, fisioterapeutas, que não gostam de encostar na pessoa. Então, toma cuidado com esse profissional. Tome informações. Hoje em dia, nós estamos falando isso aqui na internet, ó, muito bom. Você vê que eu falei o nome de 3, 4 terapeutas, ó, Maria Helena, Betânia de Laguna, Maria Helena de Florianópolis, a Gisele de Florianópolis, Cláudia Milang, de Porto Alegre, o Dalton, de Botucatu, em São Paulo, o Maneca aqui em Blumenau, posso falar aqui a Dirce lá no Rio Grande do Sul, Marlene, pessoas que eu conheço, eu não vou falar o nome de todas as pessoas. Mas se essas pessoas lhe atenderem mal, você pode mandar um e-mail para mim que eu vou brigar com eles. Então, um profissional da saúde qualificado, ele vai te atender bem e sabe o que é preciso prescrever. Então, o primeiro remédio é a consulta. Escolher o profissional, ele consultar, ele seguir um protocolo e passar o que existir de melhor para você. Isso é importante. Eu tenho um antigo professor que falava o seguinte, na época que nem existia o euro, tratamento de $1 que não me resolve é caro. Tratamento de $1.000 se resolver, quando resolve, é barato. Porque só o doente, só vocês que estão sofrendo, é que sabe o quanto a vida é ruim. Então, isso aqui é normalmente pessoas profissionais que estão qualificados, habilitados e atualizados. Psoríase, sim, tem cura. Em 90 dias. Fazer o tratamento certo. Ok? Então, se algum colega trata, eu te ligo com o maior prazer. E também a última pergunta sobre fibromialgia e AR. A fibromialgia, ela vem dos metâmeros e uma parte psíquica. A artrite reumatoide vem de infecções e inflamações musculares e ósseas. Eu utilizo muito para a parte tanto da fibromialgia como da artrite reumatoide, a parte do Vital Harp. É o único remédio natural que tira a dor em no máximo 24 horas. É uma cápsula à noite, na hora de deitar, nos primeiros 5 dias. Após o 5º dia, uma cápsula de 2 em 2 dias. Fora isso, entra alimentação, nutrição e exercício. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Opa, já é 9:06 agora que eu olhei para aqui para baixo. Se não temos mais nenhuma pergunta, dúvidas,